A paz do Senhor, boa noite a todos. Queridos, livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, está escrito assim, ó: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, quando Deus, Ele formou o homem do pó da terra, e Ele colocou Adão e Eva lá no Éden, nós somos criados e formados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós fomos formados, criados, gerados para vivermos eternamente. Tanto que quando Deus os expulsou do Éden, o que é que foi que Deus disse para os anjos? Vou tirá-los daqui para que eles não comam da árvore da vida e vivam eternamente pecando. Daí o porquê algumas pessoas daquela época viveram muitos anos de vida. Por quê? Eu fui perguntar para Deus, isso aqui não aprendi em faculdade, não estudei, não. Isso foi uma revelação dada a mim pelo Espírito Santo. Porque é que no Metusalém, que é o homem mais velho da Bíblia, viveu 969 anos, Adão viveu 930, 950, se eu não estou equivocado. A gente não sabe quantos anos Eva viveu, talvez ela tenha vivido mais do que isso. Mas por que essas pessoas viveram tantos anos? Porque eles eram descendentes diretos de Adão, que participava cotidianamente, juntamente com Eva, do fruto da vide. Ou seja, da árvore da vida eterna, aquela mesma que nós vamos participar quando nós abandonarmos esse corpo de carne. Essa árvore está nos esperando no jardim celeste, para que nós venhamos desfrutar dela e assim nós vivamos eternamente. Então esse era o objetivo de Deus, para que nós fôssemos adoradores dele para toda a eternidade. No entanto, se infiltrou lá um indivíduo, a serpente, e começou a trabalhar a mentalidade de Eva. Começou a trabalhar o psicológico, o emocional, e começou a despertar nela uma curiosidade acerca de algumas coisas que ela até então não tinha conhecimento. E isso não foi um dia, não levou 2 dias, pelo tempo de vida que eles tinham, isso pode ter levado séculos, irmãos. Séculos. A persistência do diabo ali, ó, todos os dias conversando com Eva, que eu acredito que chegou um determinado tempo que Eva já não queria mais nem que Deus fosse lá ter com eles na viração do dia. Porque ela achava que as conversas da serpente eram mais atraentes do que aquilo que Deus estava trazendo para eles todos os dias. Para ela, a conversa de Deus já era uma ladainha, era uma encheção de saco, blá blá blá, não estava mais afim de estar ouvindo aquelas coisas. A conversa da serpente estava despertando em Eva um desejo até então que ela não tinha. E o que aconteceu? Eles acabaram fazendo aquilo que Deus havia dito para que eles não fizessem. Comeram do fruto do conhecimento entre o bem e o mal, que não é uma maçã. Não é uma maçã. Eu conjecturo que se essa fruta tivesse de fato um aspecto, poderia ser um figo ou talvez uma uva, porque a Bíblia relata todo o tempo acerca dessas duas árvores, a oliveira e a macieira, né? Então, querido, ou seria um figo ou seria uma uva, né? Supondo, né, que essa fruta tivesse aí algum aspecto. No entanto, irmão, a Bíblia não relata que tipo de fruta era esse, mas era algo que trazia a eles uma revelação acerca das coisas da terra. Então eles passaram de fato a ser semelhantes a Deus nisso também, no conhecimento entre bem e o mal. E quando eles fizeram isso, eles deram lugar a uma coisa que Deus havia dito para eles. Note que Deus, como eu falei no começo, Ele nos fez eternos. E Ele disse para Adão: Adão, você pode comer de todos os frutos que estão no jardim, mas na árvore do conhecimento do bem e do mal, você não toca nela, porque no dia que você tocar, você vai morrer. Então Deus deu a Adão essa liberdade de escolha. É o chamado livre-arbítrio, que Deus deu para Adão. E eles... O diabo, se aproveitando disso, que eles tinham essa opção de escolha, trabalhou em cima dessa situação e Eva fez a escolha errada. Fez a escolha errada, indo lá, fazendo aquilo que Deus havia dito que não fosse feito. Então, quando isso aconteceu, isso gerou neles o quê? O pecado.
E quando o pecado entrou na vida do homem, ele trouxe a sua esposa. Perdão, ele trouxe a sua esposa. Quem é? A morte. Ele veio e trouxe a sua companheira, a morte. Então o homem que agora era eterno, ele passou a ser um ser mortal. O homem, além de ter um conhecimento agora do que é o bem e o que é o mal, ele agora conheceu uma coisa que ele até então não conhecia, a morte. É um mistério profundo, irmão. Mas a Bíblia diz que como através de um só homem o pecado entrou no mundo, através de um homem o pecado, ele foi, aleluia, vencido na cruz. O que é que João Batista disse a respeito de Jesus aos seus discípulos quando esse vinha chegando para ser batizado? Ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, eu costumo dizer que o pecado, irmão, ele é um câncer maligno. É um câncer que mata o homem aos poucos. E ele não traz incômodo às pessoas. Por quê? Porque o pecado é gostoso, irmão. O pecado, ele traz todas as satisfações carnais que você quer. E quem é o regente do pecado? É o diabo, irmão. Quem rege o pecado na vida do homem é o diabo. Quem leva você para as drogas é o diabo. Quem leva você a cobiçar a mulher dos outros é o diabo. Quem leva você a ter um monte de mulher, um monte de amante é o diabo. Quem leva você para mentir é o diabo. Quem leva você para as drogas é o diabo. Quem leva você a ficar falando mal da vida das pessoas é o diabo. Quem leva você a não respeitar as lideranças que estão sobre você é o diabo. Quem leva você a ficar fazendo fofoca é o diabo. Quem leva você para bebedice é o diabo. Quem leva você a ter o coração cheio de mágoa, cheio de orgulho, cheio de ódio é o diabo. E tudo isso, irmão, são obras da carne. E as obras da carne é pecado. E Paulo vai dizer no livro de Gálatas capítulo 5 que as pessoas que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. E você precisa, irmão, entregar a tua vida para Jesus. Porque só através de Jesus Cristo você consegue vencer o pecado. Porque só existe um ser no mundo que consegue convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. E não sou eu. Não é o pastor A, B ou C, mas é o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala a respeito dele que ele é o único que tem esse poder. Então você só vai saber de fato de que maneira você vai lidar com o pecado e você vai superar isso quando o Espírito Santo estiver sobre a tua vida. E aqui eu quero dar uma puxão de orelha nos de casa. Se você está na presença de Deus e você sabe que você está no pecado, você não se conserta, pode ser que o Espírito Santo não esteja na tua vida. E é imprescindível que você tenha esse selo contigo. Isso é uma outra esfera que eu quero entrar com você. E eu não vou poder entrar agora para que o vídeo não fique muito longo. Mas você precisa ter o Espírito Santo sobre você. Para que ele te direcione, para que ele guie teus passos. Para que quando você cometer algum tipo de ato que entristece a Deus, esse Espírito vai te incomodar de uma maneira tão grande que você vai perder até o sono, irmão. Você vai perder até o sono. Agora, se você leva a tua vida de uma forma leviana, anda por aí fazendo um monte de coisa errada, que tu sabe que está errado e continua fazendo. Irmão, já escutei cada absurdo de pessoas, irmão, aqui, só o sangue do cordeiro, irmão. Pessoas pecam sabendo que estão pecando. Eu ontem estava numa cidade, lá em Rio das Ostras, eu estava trabalhando, entrei na loja de um cliente, eu fui ali para oferecer para ele o serviço. Eu costumo prestar serviço para ele, fui lá ver se já estava precisando fazer uma manutenção lá. E nós estávamos na porta da loja dele, e a gente falando acerca do serviço, de repente passou uma moça com aquelas roupas que você costuma ver pela rua. E infelizmente a gente tem que lidar com essas coisas. Os santos têm que lidar com essa situação e tem que ter uma espiritualidade muito grande para não cair na tentação. E aquela moça passou e ele olhou assim, arregalou aqueles olhos de lobo e deu aquele assovio. Eu falei: rapaz, não faz isso que você peca. Ele: é mesmo? Eu falei: então vou fazer, já que eu pequei, vou pecar de novo. E olhou outra vez, irmão. Eu falei: rapaz, agora você complicou mais a tua situação, porque agora você pecou premeditado. Quando você faz a primeira vez, às vezes a primeira vez ela é inevitável, não tem como você evitar. Está no teu raio de visão, não tem como você evitar. Mas se você fizer a segunda vez, você já fez sabendo. Daí vai te gerar uma consequência. Eu falei para ele isso. Falei: não faça isso. E virei as costas e fui embora. E nessa mesma cidade eu estava anteontem. As pessoas, irmão, não têm noção de quem é o diabo, irmão. As pessoas não têm noção de quem é esse ser. Ele é maldade pura. E eu estava sentado num ponto esperando uma condução.
E ali ali é de frente para a praia, ali na cidade de Rio das Ostras, quem é do Rio de Janeiro conhece ali. E ali tem a praia, tinha uma jovem lá, com as jovens lá na beira da praia, com os rapazes, com aquelas roupas, né, irmão? Só Jesus na causa. E a jovem lá fazendo foto, não sei para quê. E o jovem tirando foto dela, e tinha uma outra cá em cima no ponto, umas duas, com as roupas também, irmão, só Jesus na causa, irmão. Um pedaço de pano enrolado na cintura, que ela dizia que era short, aquela parte de cima do biquíni, o corpo todo tatuado. E ela gritou para outra cá de cima: ei! Eu estava vestido, eu estava ataviado, calça, camisa e tal, e ela deve ter percebido que eu era crente, e o diabo, para tentar fazer alguma gracinha, fez aquilo ali. Gritou para outra assim: ei, Deus é bom e o diabo não presta. Eu falei: meu Deus do céu, a guria está andando de braço dado com o diabo e está falando que ele não presta. Aí, irmão, presta bem atenção. Você tem um inimigo perigoso, e aqui eu estou falando numa esfera humana. Você conhece uma pessoa que ela é perigosa, ela mata a troco de nada. Daí você vai sair por aí falando mal dessa pessoa, isso vai chegar no ouvido dela. O que tu acha que ela vai fazer contigo? Ela vai ficar rindo, achando graça? Não, vai vir atrás de você para tentar alguma coisa contra a tua vida, a tua família. E as pessoas, irmão, como aquelas duas jovens que estavam ali, falou um troço desse, e o diabo escuta, irmão. O diabo escutou quando ela falou aquilo. Ela está na mão dele. Porque bebe, se prostitui, de repente é usuário de droga, não sei, não conheço, também não estou fazendo aqui juízo de valor de ninguém, mas está dizendo que Deus é bom e o diabo não presta. E ela está andando de braço dado com o diabo. O que é que tu acha que o diabo vai fazer na vida dessa menina? Ou talvez na vida da família? Irmão, nós temos que ter muito cuidado, querido. Porque nós estamos lutando não é contra um ser qualquer, é contra o diabo e seus demônios. E ele tem essa arma letal contra o ser humano, contra a humanidade, que é o pecado. E para você vencer isso, irmão, para você receber o dom gratuito de Deus, como Paulo relata aqui no livro na carta aos Romanos, no capítulo 6, para você vencer o pecado e receber o dom gratuito de Deus, você tem que ter uma relação com Cristo. Você tem que ter vida com Cristo. Quem anda com Cristo, quem tem relação com Cristo, quem vive com Cristo, não anda por aí fazendo nenhuma dessas coisas que eu acabei de elencar aqui, dentre outras mais que eu podia até citar, mas eu não vou falar porque o vídeo já está longo e eu não quero me estender muito. Então, querido, lava as tuas vestes no sangue do Cordeiro. Faça uma introspectiva da tua vida. Veja como foi a tua vida desde o momento que você abriu os olhos hoje até o presente momento que você está assistindo esse vídeo. Veja o que você fez de bom para agradar a Deus e aquilo que você fez que entristeceu o Espírito Santo. Veja se de fato tudo que tu fez hoje foi louvável ao Senhor. Veja que tudo que tu fez hoje de fato louvou ao nome do Senhor. Porque Deus, Ele quer te devolver esse direito de você participar do fruto da vide, da árvore da vida eterna. Mas para isso, você tem que de fato assumir um compromisso verdadeiro com Jesus e andar como ele andou. Amém? Que Deus o abençoe. Tenha uma excelente noite no nome de Jesus. A paz do